Deixa o céu descer. Obrigado por esse mover, obrigado pela tua participação, Espírito Santo. Porque se tu não estivesse aqui, nada tinha fluído. Se tu não estivesse aqui, Jesus. Oh, como tu és bom, como tu és fiel. Nós temos muito mais do que nós merecemos. Pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu infinito amor. Aleluia. Oh, somos gratos a ti, Pai. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vai ser bom. Deixa a nossa ministra se recuperar, que ela vai subir. Amém? Quando tem esse quebrantamento, uau. Não só de quem vai ministrar, né? Mas de quem está junto com a... Recebe. É mais fácil de o Espírito Santo tocar. Não é o Espírito Santo tocar, é mais fácil nós escutarmos Ele, né, irmã? Obrigado, Pai, nós te louvamos. Agradecidos pelo que tu já fez, mas pelo que tu ainda vais fazer. Transforma os 5 pães e os 2 peixes da Michele nessa noite em cestos, para nós nos alimentarmos, para nós melhorarmos, para nós praticarmos. Abençoa ela, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tô rouca, gente. Acho que eu vou descer. Paz do Senhor, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, a partir do capítulo 6. Deus é maravilhoso. Deus é surpreendente. E a presença de Deus, irmãos, está tão gostosa aqui neste lugar. Uma presença de despertamento, de quebrantamento, como se o Senhor estivesse chamando as nossas atenções. Oi, eu estou aqui. Eu estou aqui. Porque a gente sabe que o Senhor está aqui, mas às vezes a gente esquece. E Ele tem tanto para derramar, Ele tem tanto para fazer, Ele tem tanto para dar. Mas a gente precisa estar apercebido, desperto, desejoso. Amém? E eu quero ler com você então, Atos 6. Eu vou ler o versículo 3, 5. E a gente vai a partir daí estudando. Então, eu quero falar sobre a vida de Estevão. E o capítulo 7 é um capítulo muito longo. Mas nós vamos pegar alguns pontos e vamos aí tirar uma conclusão daquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. O versículo 3 diz o seguinte: escolhei, pois, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Aí o 5 diz assim: e este parecer contentou toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Acompanha comigo agora no versículo 8. E Estevão, cheio de fé e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Abre comigo também lá em Atos 1, Atos 1, versículo 8. Fica tranquilo que vai fazer sentido. Eu espero. Diz o seguinte, Atos 1, 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então a gente vai
aprender um pouquinho sobre a vida de Estevão nessa noite. A gente sabe que Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Ele foi o primeiro homem a ser sacrificado, o primeiro homem a morrer pela causa de Cristo. Então, começa aqui a narrativa, no capítulo 6, que a igreja, então, ela apresenta um problema. Por quê? Depois da pregação de Pedro, quando aquelas almas se convertem, quase 3.000 almas, depois 5.000 almas se convertem, aquelas pessoas, a maioria que se converte ali, são pessoas que vieram para a festa de Pentecostes. Então, a maioria eram de vários lugares, mas agora eles se convertem ao cristianismo, eles passam a morar ali, e então a igreja se sente responsável, a igreja então começa a auxiliar aqueles que precisavam. E aí surge um problema, que as viúvas que falavam grego, elas começaram a reclamar, porque a maioria dos apóstolos aqui, a maioria dos discípulos falavam hebraico. Então, provavelmente, eles assistiam em primeira mão aqueles que falavam a mesma língua. E as viúvas que falavam o grego começaram a se sentir deixadas de lado. E aí surge uma necessidade na igreja, porque elas não estavam recebendo a assistência, a cesta básica que elas tinham direito. E aí, então, eles chegam a uma conclusão. Os discípulos, eles precisavam seguir, estudando, aprendendo, pregando a palavra, operando milagres, evangelizando. Então, eles pensaram, vamos dividir as tarefas. Vamos levantar homens que vão ficar, então, por conta disso, para que isso não aconteça, para que as pessoas não se sintam deixadas de lado. E aqui a gente começa a aprender uma lição, que os problemas aparecem para serem resolvidos. Os problemas, eles não aparecem para que a gente espalhe as deficiências que acontecem na igreja. Os problemas não aparecem para mostrar quão fraca pode ser uma liderança, não. Os problemas, as demandas aparecem para serem resolvidas. Que a gente se una e pense como a gente pode solucionar esse problema. Porque a Bíblia diz que nós somos um só corpo. Então, nós nos unimos para solucionar o problema, não para criar outro. Porque às vezes é isso que acontece. Um problema que vai passando, é igual o telefone sem fio quando criança, vocês já brincaram? Sai uma conversa daqui e vamos brincando de telefone sem fio. Eu pesquei uma tainha, aí quando chega lá já estava com tarrafa, pegou 2 toneladas de peixe que a rede rasgou. Por quê? Vai passando e vai aumentando, igual telefone sem fio. Então os problemas aparecem para serem resolvidos. E é isso que eles fazem. Mas não pode ser feito de qualquer maneira. Eles chegam a uma conclusão. Quem que a gente escolhe? Qual que é o critério, então, para se pôr estes homens à frente do trabalho? E aí eles dizem que precisava ser homens de boa reputação, que fossem cheios do Espírito e da sabedoria. Boa reputação. Homens que davam um testemunho. Homens que faziam aquilo que eles falavam. Homens que pregavam com a vida sem precisar abrir os lábios, sem precisar abrir a boca. Precisavam ser pessoas de boa reputação, para não trazer escândalo, para ao invés de solucionar um problema, criar outro. Então precisavam ser pessoas de boa reputação, cheias do Espírito Santo e de sabedoria. Cheias do Espírito Santo e de sabedoria. E vamos abrir aqui um parênteses, porque às vezes acontece um equívoco. A gente acha que Espírito Santo é sinônimo de barulho, ou que Espírito Santo é sinônimo de profecia, ou que Espírito Santo é sinônimo de alguns movimentos. Não, tudo isso sim acontece. O Senhor, Ele age e opera da maneira com que Ele quer, porque o Espírito Santo é Deus. Mas o Espírito Santo, quando nós aceitamos a Cristo, nós somos selados com o Espírito Santo. Então ele passa a habitar dentro de cada crente que crê que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida. Então o Espírito Santo não é só quando a gente vê um movimento, não é só quando a gente vai numa conferência e as pessoas caem e elas são curadas e nada disso é errado. Mas o Espírito Santo, ele é dado ao crente quando ele aceita Cristo como Salvador da vida dele. A gente precisa entender que o Espírito Santo, ele já está dentro de nós. Nós precisamos evidenciar que nós somos cheios do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque às vezes a gente age como 007 de Jeová. Ninguém nunca vai descobrir que a gente é crente. Ninguém nunca vai saber, nós somos agente secreto da igreja.
Por quê? Porque a nossa vida não evidencia que nós somos transbordantes do Espírito Santo. A nossa vida, às vezes, não evidencia que o Espírito Santo está transbordando, que nós somos cheios de Espírito Santo, do Espírito Santo e de sabedoria. Então, esse era um critério. E aí, então, a Bíblia vai começar a falar de Estevão. E eu achei muito lindo, porque começa a relatar todos aqueles que foi escolhido. Mas para Estevão teve um parênteses. Eles começam a dizer que toda a multidão ficou em conformidade, eles se alegraram com aquilo. Bom, arrumamos uma solução, que legal, agora a gente vai conseguir resolver outros problemas, já eliminamos isso aqui, vamos para frente. Então eles ficaram contentes, a multidão ficou contente por terem achado uma solução. E aí diz que elegeram 7, foram eles Estevão, e aí abre um parênteses, que era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. E depois narra o nome dos outros. Então a Bíblia, Lucas, ele faz questão de escrever aqui, que Estevão não foi só um dos 7, ele foi um homem cheio de fé e do Espírito Santo. E aí no versículo 8 diz que ele era cheio de fé e de poder, e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então Estevão, ele evidenciava ser cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo transbordante na vida dele, ele tinha poder e operava sinais, porque o Espírito Santo usava a vida dele. E eu quero ler com você lá em Marcos 16, 17, para a gente entender uma coisa, que ela fique clara para a gente. Marcos 16, 17. Vai dizer o seguinte: e estes sinais seguirão aos que? E estes sinais seguirão aos que? Estes sinais seguirão aos que são crentes? Estes sinais seguirão aos que são pastores? Esses sinais seguirão aos que cantam? Estes sinais seguirão aos que fizeram teologia? Não. Estes sinais seguirão aos que crerem. Então, se nós temos uma fé que crê, se nós temos uma fé que acredita que o Espírito Santo é poderoso para fazer sinais, prodígios e maravilhas, se nós temos uma fé grande e completa, que aqui é isso que diz de Estevão, que ele era um homem cheio de fé, ele era um homem com uma fé completa. Se nós temos uma fé genuína, que acredita que o Espírito Santo está dentro de nós e transborda em nós, nós então temos o poder de operar sinais e maravilhas, porque a Bíblia nos garante que os sinais seguirão aos que creem. Só precisa crer. Ah, mas eu não sou pastor, só precisa crer. Ah, mas eu não sou apóstolo, só precisa crer. Ah, mas eu não sou bispo, só precisa crer. Ah, mas eu não fiz teologia, só precisa crer. Só precisa crer. Os sinais seguirão aos que creem. Então, ele tinha uma fé que acreditava. E às vezes a gente fala, por que será que algumas coisas não acontecem no dia de hoje? Por que será que nós não vemos, não evidenciamos alguns milagres? De repente é porque a nossa fé precisa ser completa. De repente a nossa fé acredita, até professa. Mas será que ela realmente crê no poder e na ação do Espírito Santo? Será que genuinamente a gente crê que se nós pormos a mão, enfermos serão curados? Será que genuinamente nós cremos que se a gente colocar a mão e o endemoniado vai ser liberto? Será que a nossa fé, ela alcança esses lugares verdadeiramente? Porque a gente diz que tem fé, mas será que a nossa fé é completa? Será que a nossa fé, ela é forte, ela é grande o suficiente para que a ação do Espírito Santo tenha liberdade de operar, fazer sinais e maravilhas através da nossa vida? E era isso que Estevão era. Ele tinha uma fé pela qual pôde fazer prodígios e sinais. Quem está cheio de fé, está cheio de poder. Quem está cheio de fé, está cheio de poder. E aí começa a acontecer uma coisa, os sacerdotes começaram a se converter, porque aí o negócio ficou arrumadinho.
uns aqui auxiliando, servindo na mesa, dando cesta básica para as tias, os outros lá aprendendo mais, buscando mais, pregando, evangelizando, estava tudo organizado. E o que acontece então? A igreja começa a expandir. E quando a igreja começa a expandir, os próprios sacerdotes começam a se converter. Aqueles que tinham o coração endurecido, que pediram que crucificassem a Cristo, eles agora começam a se converter. E vai dizer no capítulo 7, que a grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Eles criam e eles obedeciam. E aí começa então a nascer um problema. Por quê? Porque enquanto eles estavam pregando entre si, trazendo os estrangeiros, eu acredito que estava tranquilo, mas agora eles estavam convertendo os sacerdotes ali, e isso levanta a fúria dos fariseus, dos sacerdotes, dos sumos sacerdotes, levanta a ira deles, e a Bíblia vai dizer que eles se juntam para questionar Estevão, e eles juntaram uma máfia, gente. Foi uma máfia, porque a Bíblia vai dizer que foram alguns tipos de judeu. Não foi só um judeu, não. Foram alguns tipos de judeu. Foram os judeus que estavam ali, os judeus que falavam o grego, os judeus que eram da sinagoga dos libertos, que quando você lê vai dizer isso, que eles eram da sinagoga dos libertos. Quem eram esses da sinagoga dos libertos? Eram os judeus que tinham sido espalhados, que eram judeus por causa da descendência, mas eles tinham sido espalhados por algum lugar. Mas aí eles criam e eles conservavam a fé judaica, e eles eram ainda mais conservadores do que aqueles que habitavam em Israel. Então juntou esse tanto de povo, judeu que fala grego, que são os chamados helenitas, e os judeus dispersos que se reuniam ali para as festividades. E aí eles juntam então e eles espremem Estevão. Começa um debate teológico. Começa a indagar Estevão. Começa um embate teológico sem dó. E a Bíblia vai dizer lá em 1 Pedro 3,15, que nós precisamos estar prontos quando formos questionados a respeito da nossa fé. Ele não teve tempo de falar, calma aí que eu vou ali ler a Bíblia, eu vou ler um artigo ali. Não, calma aí que eu vou consultar um negócio ali, o meu dicionário bíblico lá em casa e volto. Ele não teve tempo, ele foi pego de surpresa, cercaram ele e ele tinha a palavra pronta e viva dentro dele. 1 Pedro 3,15, que nós precisamos estar prontos quando formos confrontados a respeito da nossa fé. Se nos perguntarem ali fora o porquê que você crê em Jesus Cristo Nazareno, o que a gente responde? Quais são as evidências que Jesus não foi um profeta? Como que você me explica o batismo com o Espírito Santo? Quais são os dons ministeriais? Se as pessoas começam a nos indagar, qual será que vai ser a nossa resposta? Será que nós estamos habilitados? Será que nós estamos equiparados pela palavra de Deus? Ou nós vamos ser apanhados de calça curta? Calma aí, deixa eu perguntar ao meu pastor. Ô pastor, gente, eu passei um aperto desse uma vez. Eu era nova convertida e eu fui trabalhar e uma mulher atribulada. Ela era uma garçonete atribulada, dançava em cima das mesas. E aí um dia ela já estava chapadona e ela veio e falou assim, me explica um negócio. Adão e Eva foi expulso do paraíso. Foi. Eu já fiquei com medo. Tá, mas Adão e Eva teve os filhos homens. E como é que nasceu a humanidade? Aí ela virou as costas e falou assim, tá vendo? A gente veio foi do macaco. É idiota, não é? Mas se nós não estivermos preparados, habilitados pela palavra, a gente passa vergonha e envergonha Cristo junto. O que a palavra do Senhor vai dizer? Que nós temos que meditar de dia e de noite. Sigamos e prossigamos em conhecer. Oséias vai dizer, sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A gente não pode viver uma vida de fantasia. E está chegando dias, irmãos, está chegando dias que a gente vai ser confrontado, afrontado. A gente não pode viver uma vida de fantasia.
A gente precisa conhecer o Deus que a gente serve, o Espírito Santo que a gente recebeu. Precisamos conhecer a palavra que nos foi deixada para militarmos a causa de Cristo. Tem gente que milita tanta coisa, milita o time de futebol. O Cruzeiro está ganhando toda, vocês estão vendo? Graças a Deus, custou. Tem gente que milita as causas de futebol, o partido político. Nós fomos chamados para levarmos a causa de Cristo. Em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eles fazem esse cerco então. Só que aqui, no versículo 10, diz o seguinte: eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Ou seja, eles começaram o debate. Me explica aí, Estevão, pum. Tá, não, e agora me explica isso aqui, Estevão, pum. Não, e agora fala de Cristo para mim, Estevão, pum. Eles ficaram acuados. E a Bíblia diz que eles não conseguiram resistir, eles não conseguiram ouvir mais aquilo que Estevão dizia, porque ele estava cheio de sabedoria e do Espírito Santo. Aí, vamos entender uma coisa: sabedoria é diferente de conhecimento. Hoje o William falou uma coisa comigo que é verdade. O Jô Soares conhecia a Bíblia de capa a capa. Ele disse que leu a Bíblia várias vezes. Então, se você perguntasse das Escrituras, ele conhecia a Bíblia de capa a capa. Ele tinha o conhecimento, mas não a sabedoria. Porque a sabedoria nos é concedida pelo Espírito Santo de Deus. O conhecimento, a gente abre aí a internet, lê um monte de coisas, somos aí inundados por notícia, conhecimento. Mas isso não quer dizer ser sinônimo de sabedoria. A nossa geração nunca teve tanto conhecimento, mas nunca faltou tanta sabedoria. Está tudo muito acessível, você pode saber de tudo. Você pode falar de física quântica, da evolução dos macacos, você pode falar do que você quiser, está tudo acessível. Abre o Google lá, ó, a inteligência artificial. Mas ele não era um conhecimento, não eram as palavras dele, era a sabedoria. Mas aí agora a gente tem que entender outra coisa, que a Bíblia diz que o Espírito nos lembra daquilo que nós lemos, daquilo que nós estudamos. Se eu não li, eu não estudei, eu não meditei, o Espírito Santo vai me lembrar de quê? É fácil demais, ué. Sopra aí, Espírito Santo. Não, Lazarento, você não leu nada, você não estudou, me dá uma revelação do céu. É fácil demais, ué. Então, ele era detentor da sabedoria, mas ele buscava ser conhecedor da palavra. Ele buscava ser um conhecedor exímio da palavra. E por isso ele era cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo. Às vezes, a nossa ignorância é um impeditivo para o Espírito Santo. Ignorância que eu digo não é esse comportamento rude, ignorância do fato de não conhecer. Às vezes, a nossa ignorância por certas coisas, pela Bíblia, pelo atuar do Espírito Santo, pelo mover, essa ignorância, essa falta de conhecimento em algumas áreas, é um impeditivo para o Espírito Santo fazer. Nós estamos nos limitando. Estamos limitando, consequentemente, o Espírito Santo de Deus. Então, eles ficaram possessos, ficaram bravos, nervosos. Aí, o que eles chegaram à conclusão? Cara, não achamos falha nesse moço. Nós aqui cercamos ele, nós indagamos ele um monte de coisa. E ele defendeu a Jesus como ninguém. Não achamos falha nele. O que a gente vai fazer? Vamos pagar uns caras então para acusar ele inocentemente. E é isso que eles fazem. Eles pagam, a Bíblia deixa claro, eles pagam falsas testemunhas. E o que essas falsas testemunhas dizem contra ele? No versículo 11. Subornaram homens que dissessem: ouvimos ele proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Aí lá depois também no versículo 14 diz o seguinte, no 13. Apresentaram-lhe falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este lugar e contra a lei, do templo e da lei. Então eles acusam Estevão de 4 coisas: blasfemar contra Deus, blasfemar contra Moisés, blasfemar contra o templo e blasfemar contra a lei. E aí então, eles
a Bíblia diz aqui que eles pegam Estevão abruptamente. E eles usam um termo que no grego era usado para quando os leões atacavam as suas presas. Então a Bíblia usa este mesmo termo, que quando eles lançam mão de Estevão, é o mesmo termo que eles usam quando eles estão dizendo que um leão ataca a sua presa. Sabe quando o leão avança na presa? Você vê lá no Discovery Channel. Este mesmo termo, que foi o que eles fizeram com Estevão. Então eles pegam Estevão e eles saem arrastando Estevão para levar ele para o conselho, julgando e acusando ele de 4 falhas. E a Bíblia vai dizer que eles olham para o rosto de Estevão e o rosto dele é como de um anjo. No versículo 15. Estavam todos assentados no conselho e olhando fixo para ele, viram que o seu rosto era como o rosto de um anjo. Aqui o rosto era como o rosto de um anjo. Os estudiosos dão 2 explicações. A primeira, de que ele mesmo em um momento de tanta adversidade, estava com o rosto sereno, pleno, calmo, alegre, contente e faceiro. Estava lá de boas. A outra explicação, que a maioria dos teólogos acreditam, é que eles olhavam para a face de Estevão e a face dele resplandecia como resplandeceu a face de Moisés. E aí já cai a primeira refutação por terra. Como Deus honraria um homem que estava blasfemando contra Moisés, honrando ele da mesma maneira que honrou Moisés. Olha como que Deus é lindo. Deus já começou a afrontar aquele povo ali. Vocês estão dizendo que ele está blasfemando contra Moisés? Pois olha, o mesmo brilho do rosto de Moisés está no rosto dele também. Como é que vocês me explicam isso se eu não for com ele? E Deus é quem peleja por nós. É Deus quem peleja por nós. É o Senhor quem pleiteia as nossas causas. E o que a Bíblia vai dizer? Que resplandeçai a vossa luz diante dos homens. Não é isso que a Bíblia nos diz? Que a nossa luz precisa resplandecer diante dos homens. O Espírito Santo resplandecendo em nós. A palavra de Deus resplandecendo em nós. E aí então eles começam. Aí Estevão começa então o seu discurso. E entenda, ele não se defende em momento algum. Em momento algum ele fala, não, eu fui acusado injustamente, esses caras aí estão de conversa. Em momento nenhum ele se defende. O que Estevão começa a fazer? Ele começa a falar da Bíblia. Cara, Estevão, ele faz um resumão de Gênesis a Reis. O moço era bom, gente. Ele faz um resumo de Gênesis a Reis em um capítulo. Tudo bem que o capítulo 7 tem 60 versículos. E é a narrativa das escrituras mais longa do Novo Testamento. Então, Estevão conta a história bíblica mais longa que está registrada no Novo Testamento. E aí ele começa a falar. Olha aqui. Antes que Abraão fosse chamado para a terra prometida, Deus já falava com ele. Antes de que sequer existisse um povo escolhido, Deus já falava com eles. O que ele estava dizendo? Antes de vocês existirem, antes de existir religião, antes de existir sacerdote, Deus era. Deus não está limitado aos homens. Deus não está limitado aos títulos dos homens. Deus não está limitado à religião do homem. Deus não está limitado. Antes de tudo Ele era, e Ele é, e quando tudo isso acabar, Ele continuará sendo. Estevão começa a falar, vocês estão pensando que porque vocês são judeus, Deus é algo exclusivo de vocês? Não. Antes que existisse um povo, Deus já falava. Antes que existisse Jerusalém, Deus já falava com Abraão. E aí então ele começa a dizer que Deus não está limitado ao templo. Deus não está limitado ao homem. E aí ele continua falando da Bíblia, e dá-lhe Bíblia. E aí ele começa a falar então sobre Moisés. E aí ele começa a recitar sobre Moisés, e a falar sobre Moisés. Eu quero que você abra comigo no 7, a partir do versículo 37, que diz o seguinte: este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel:
o Senhor vosso Deus vos levantará dentre os vossos irmãos, um profeta como eu, a eles ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, como o anjo que lhe falava no monte Sinai, com nossos pais, o qual recebeu as palavras da vida para nos dar, ou para vos dar. Então ele está dizendo aqui que ele sabe quem Moisés era, ele conhece exatamente a história de Moisés e ele sabe também que Moisés deu a lei para este mesmo povo. Daí ele continua, ao qual os vossos pais não quiseram obedecer. Antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. E dizendo a Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. No 42 diz o seguinte, mas Deus se afastou e os abandonou a servirem ao exército dos céus, como está escrito no livro dos profetas. Resumindo aqui, Estevão começa a contar a história de Moisés. E aí ele começa a lembrar o povo, quem Moisés era. Porque aquele povo era um povo que falava sobre as leis, falava sobre as escrituras, mas eles tiravam vantagem para o partido deles. Eles puxavam o peixe para a brasa deles. Eles conheciam o Velho Testamento, conheciam as Escrituras, mas eles queriam fazer a interpretação do jeito deles. E aí Estevão começa a falar, eu sei quem Moisés era. Eu conheço a história de Moisés. Tanto conheço a história de Moisés, que vocês estão aí todo sentido, achando que eu blasfemei contra ele, que este mesmo Moisés que vocês estão aí dizendo que defendem, é o Moisés que vocês desobedeceram desde que ele tirou vocês do Egito. Este Moisés, que vocês estão doloridos aí, de que acham que eu blasfemei, é o mesmo Moisés que vocês mesmos desonraram. Ou seja, vocês estão pedindo a honra a Moisés que vocês nunca deram. Porque desde que ele tirou vocês do Egito, vocês o desonraram. Desonra atrás de desonra. Gente, os historiadores acreditam que saíram mais de 2 milhões de almas do Egito. Contando aí as donas encrenca e os catarrentos. Que a Bíblia vai dizer só dos homens. Agora, se você juntar o pacote todo, acredita que foram mais de 2 milhões de almas que foram retiradas do Egito. Agora, você raciocina um negócio comigo. Se 2 milhões de almas saíram do Egito em direção à terra prometida, só chega Josué e Caleb, que povo bacana que deve ter sido, hein? Se 2 milhões morreu no deserto, e daquele povo, dos 2 milhões, só me chega 2, esse povo deve ter sido um povo gente boa demais. Imagina as tranqueiras que eles eram. Eram tão ruins, que a Bíblia diz que eles tinham um costume, aqui mesmo diz que eles tinham um costume ao Deus Maloque. O que era esse costume ao Deus Maloque? Matar crianças oferecendo a este Deus. Eles faziam tudo isso mesmo depois de libertos do Egito, caminhando do deserto, eles sacrificavam seus próprios filhos ao Deus Maloque. Faziam todas as atrocidades. Então Estevão começa a lembrar o povo de que eles estão defendendo uma causa que eles nunca honraram. Estevão está dizendo para ele, deixa de ser hipócrita. Vocês nunca honraram a Moisés? Vocês nunca honraram a este Moisés que vocês estão falando agora? Aí os ânimos começam a ficar aflorados. Gente, Estevão é um cabra corajoso, não é? O cara é corajoso. E tem o seguinte, ele foi levado sozinho, tá? Não deram tempo dele chamar os discípulos, vamos lá me ajudar, não. Ele foi arrastado sozinho, porque o inimigo sabe que quando nós saímos da comunidade, nós somos mais fracos. Quando nós deixamos o nosso corpo e vamos caminhar sozinho, nós somos uma presa fácil. Quando a ovelha sai do rebanho e vai perambular sozinha, ela é uma presa fácil. Então a gente tem que ter muito cuidado com a segregação. A gente tem que ter muito cuidado com esse nosso desejo de nos afastar dos irmãos, da comunhão, do templo e da igreja. Temos que ter muito cuidado. Então ele estava solitário lá, gente, não tinha ninguém por ele não. Tinha ninguém gritando, Estevão. Não, era ele ali, o Espírito Santo, Deus.
E aí, ele diz o seguinte: e tem outra coisa, todas as leis que vos foi dada, vocês quebraram. E todas as leis que foram dadas, vocês ainda inventaram mais um punhado para colocar um jugo pesado em cima do povo, mas vocês nunca cumpriram nada. Estão preocupados com a blasfêmia contra a lei, mas vocês nunca cumpriram nada. Estão aí reclamando da blasfêmia de Moisés, da blasfêmia da lei, mas vocês nunca cumpriram nada, vocês nunca obedeceram nada. Olha a hipocrisia de um povo, que este tribunal era ilegal, eles não poderiam julgar Estevão da maneira que eles estavam fazendo, porque quem julgava por último era Roma, e quem dava o último aval era Roma, porque não foi assim com Jesus? Ele passou por Pôncio Pilatos, foi declarado culpado e foi levado à cruz. Então, eles não podiam se reunir nesse conselho do jeito que eles estavam fazendo e ter matado a Estevão do jeito que eles mataram. Ou seja, eles reúnem um tribunal ilegal para cobrar que Estevão estava fazendo coisas ilegais, proferindo palavras ilegais, mas eles estavam agindo de uma maneira toda errada. Ou seja, eu uso recursos errados para julgar o erro que você cometeu. Era isso que eles estavam fazendo. E aí ele diz o seguinte, que aí o pau vai quebrar agora. E tem outra coisa, quem disse para vocês que Deus está confinado no templo? Quem disse para vocês que Deus habita em templo feito por mão de homens? Agora eles arrepiaram. Quem disse para vocês que Deus habita em templo feito por mão de homens? E diz mais, Deus nunca pediu que vocês construíssem nada. Porque, na verdade, Deus nunca pediu templo. Deus ordenou o tabernáculo, por quê? Porque aquele povo tranqueira que veio do Egito, estava todo bagunçado, e Deus queria organizar o povo no tabernáculo, ensinar a adorar, ensinar a fazer oferta, ensinar a fazer todas as coisas. Mas o templo, Deus nunca pediu o templo. Partiu do coração de Davi. Construiu um templo e Salomão executou. Depois que o templo é destruído, ele é reconstruído por Esdras, Zerobabel e etc. Mas Deus nunca pediu templo. Quando ele diz isso, Deus não habita em templo feito por mão de homens. E Deus nunca pediu que vocês construíssem um templo para eles. A gente acredita que Deus está aqui. Deus, ele está limitado aqui. Mas deixa eu te contar uma coisa escandalosa. Deus não mora na igreja. Deus não mora na igreja. Não. Antes de a igreja vir para aqui, isso aqui era espaço aberto. Podia ter sido centro de macumba, podia ter sido discoteca, poderia ter sido qualquer coisa. Isso é um prédio. Aprove a Deus que nós viéssemos para cá, glória a Deus, que está muito gostoso aqui. Mas Deus não mora na igreja, tá? Deus não mora na igreja. Deus não habita em templo feito por mãos de homem. Deus, a Bíblia diz que onde estiveram 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estaria. Mas o povo que está lá na caverna adorando a Deus, ali é a igreja. O povo que está ali escondido, naqueles lugares, nas garagens, nos subsolos, ali é a igreja, ali Deus está. O povo que está nos quartos, confinados, reunido, nas cadeias, ali nas prisões, ali é a igreja. Onde o povo está reunido, clamando e adorando ao nome dele. Aí está a igreja. Eles acreditavam que eles eram os donos da verdade, porque o templo estava em Jerusalém. Nós temos o templo físico, nós somos os caras. Aqui, ó. Porque nós temos o templo, automaticamente nós temos Deus. Nós temos a igreja, porque a gente tem a igreja, a gente tem Deus. Eu vou na igreja, porque eu vou na igreja, eu sou salvo. Eu vou na igreja, porque eu vou na igreja, Deus vai fazer tudo por mim. Mas essa não é uma verdade. Essa não é uma verdade. Que não é o local físico. Deus está aqui, ó, dentro de nós. Deus está onde o seu povo está. E
Se eu pudesse fazer uma pergunta para eles, eu teria feito uma pergunta. Eu teria perguntado para eles ali, para aqueles judeus, o que torna vocês melhores ou juízes? Porque os judeus, por terem sido escolhidos por Deus, porque você vê um povo pecando, um povo errando, um povo pecando, um povo errando. O que te torna melhor do que nós, meros mortais? Provavelmente eles teriam sido respondido: nós fomos escolhidos por Deus. Mas daí eu responderia: este mesmo Deus que vocês nunca obedeceram e nunca honraram? Vocês são escolhidos por Deus? São. Mas vocês nunca quiseram Ele. Nunca quiseram Ele. Tanto não quiseram que o estão rejeitando agora. A história veio contando a rejeição de vocês ao Senhor, desde que Ele chama vocês por povo. E aí eu perguntaria também: por que vocês se orgulham tanto da lei? E aí eu acredito que eles diriam: porque nos foi dada pelo próprio Deus nas pedras da lei. E aí eu diria para eles: que valor tem se vocês nunca obedeceram? Que valor tem terem recebido uma lei que nunca fizeram caso dela, nunca quiseram obedecer à lei? E então, Estevão, ele joga por terra tudo que foi colocado contra ele. E para dar com chave de ouro, ele diz o seguinte, no versículo 51, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvido. Chamou eles de burro. Dura cerviz era aquele animal que quando você colocava a canga para ele arar a terra, ele ficava com o pescoço duro, ele não obedecia. Dura cerviz, então tinha um pescoço duro e não obedecia à canga, ao controle que tinha sido imposto a ele. Então Estevão está falando para ele: vocês são um burro que nem para arar a terra presta, um povo de dura cerviz. E aí toca em outro ponto que dói demais: incircuncisos de coração e de ouvidos. Por quê? Os judeus se orgulhavam de serem um povo circuncidado. Nós somos um povo puro. Por que nós somos puros? Porque nós somos circuncidados. Nós somos diferentes dos demais porque nós somos circuncidados. Mas agora Estevão está trazendo uma verdade que foi dada por Cristo. Vocês podem até ser circuncidados, mas o coração de você, porque a circuncisão simbolizava pureza. Era impuro um homem não ser circuncidado, era sujo. Então simbolizava a pureza. Estevão está dizendo: o coração de vocês não é circuncidado. Ou seja, não existe pureza no coração de vocês. Fisicamente vocês são circuncidados, mas o coração de vocês não é. E nem os ouvidos. Vocês têm um coração impuro e um ouvido impuro. Vocês têm um coração sujo e um ouvido sujo. Ele é brabo, né? Não acabou, não. E aí ele diz assim: qual dos profetas que vocês não perseguiram? Ele está dizendo: não teve um que foi bom para vocês. Ninguém prestou para vocês. Ô, gente, tem gente que é assim, que ninguém presta para ele, vocês já viram? Ninguém presta para ele. Se acende a luz, está ruim. Se apaga a luz, está ruim. Se serve comida quente, está ruim. Se serve comida fria, está ruim. Se o dia está ensolarado, está ruim. Se o dia está chuvoso, está ruim. Nada presta para a pessoa. E aí Estevão está perguntando: que profeta que prestou para vocês? Ninguém. Não teve um profeta que foi levantado nesta terra que não tenha sido perseguido por vocês. O problema está em quem? Gente, vamos lá. Somos uma igreja, somos um povo, estamos aqui reunidos como comunidade. A pessoa, ela é insatisfeita com tudo ela é insatisfeita. O louvor é ruim, as crianças são desorganizadas, gritam demais, está tudo ruim, tudo está ruim, tudo é ruim. Ela murmura de tudo, ninguém presta para ela. E aí ninguém presta para ela e ainda vai embora e fala: olha, aquilo ali, aquela igreja não deu certo. E tem outra: eu estou morrendo por causa daquela igreja. O problema está em quem, gente? O problema está em quem?
Aí ela vai para outra igreja lá na esquina, vai para o Cuspe de Cristo, vai para outra igreja lá e ela começa a congregar, só que passa um tempo, não estou gostando, que aqui os irmãos são muito pentecostal, vou para outra igreja. O problema está em quem, gente? A nação de Israel era um povo tão orgulhoso, tão orgulhoso, tão orgulhoso, que não houve um profeta que eles não tenham perseguidos. O que Jesus falou? Ó Israel, que mata os profetas. Porque não teve um que prestou para a nação. E olha que coisa triste. Eu brinquei aqui na aula lá, que eu já começo as ministrações falando, e o povo de Israel se desviou. Mas gente, eles erravam, Deus dava uma chance, eles erravam, Deus dava uma chance. Mas agora, depois da nova e suprema aliança, depois de Cristo, sabe o que o Senhor fez? Vocês não querem não? Vou dar para outro povo. Vocês não querem não? Está aqui, ó, a salvação vai para quem quiser, para quem crê, para quem confessar. Vocês não querem não? Vai ter quem quer. Vocês não querem? Vai ter quem quer. Observa que o Senhor, Ele veio dando chance para a nação de Israel, veio dando chance. O povo de Israel é um povo do coração tão endurecido, que é o povo mais difícil de se converter ao cristianismo. É mínimo os judeus messiânicos, aqueles que são cristãos. É mínimo. Eles não se convertem, até o dia de hoje. Tem budista que se converte, muçulmano, islâmico. Muita gente se converte, mas o judeu é difícil. É difícil. Dos anos 90, eu vi uma pesquisa, dos anos 90 até 2019, menos de 1,4% dos judeus no mundo haviam aceitado a Jesus. Isso é nada, gente. E tem outra coisa, vocês já viram crente abrir igreja em Israel? Tem não. Uma ou outra que foi permitida pelo governo, mas o que eu já vi quando eu morava fora, o que eu já vi de pastor que faz essas caravanas, sabe? Aí quando vai a caravana da primeira vez, aí volta, não, porque nós vamos abrir um templo em Israel e nós vamos ser levantados em Israel, que não sei o quê. Aí ele faz mais umas 2 viagens, aí depois ele volta e fala, não, eles não deixam não. Não pode. Pesquisa para ver quantas igrejas evangélicas, quantas igrejas cristãs foram permitidas serem abertas em Israel. Quase nada, eles não permitem. É um povo do coração endurecido. E aí quando Estevão diz isso, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo. Ou seja, vocês estão se contradizendo, porque este Jesus que vocês mataram é o Jesus que foi anunciado por todos os profetas. Vocês são tão zelosos pelas leis, mas as leis vieram apresentando este Jesus que quando chegou no ápice vocês não quiseram. Vocês são tão detensores, tão conhecedores da lei, que vocês conhecem toda a lei, mas toda a lei falou de Jesus. Todos os profetas falaram de Jesus. Toda a Bíblia falava de Jesus. E quando esse Jesus veio, vocês não quiseram. Mataram o justo, do qual vós agora foste traidores e homicidas. Chama eles de traidores e homicidas. Vós que recebeis a lei, e por ordenação dos anjos não a guardais. E aí no versículo 54, eles ouviram isso, ficaram enfurecidos no seu coração, começaram a ranger os dentes contra ele. Gente, não estou inventando não, está escrito na Bíblia. Eles ficaram enfurecidos, começaram a ranger os dentes contra ele. O que estava no coração já começou a transbordar para fora, começaram a ranger os dentes. Aí eles não aguentaram, quando ele diz o seguinte, ele olhando fito para os céus, ele diz, eu estou vendo Jesus de pé à destra de Deus, assentado no trono. Quando ele diz isso, eu estou vendo Jesus de pé à destra do trono, aí eles não aguentaram, aí eles começaram a apedrejar. Estevão começa a ser apedrejado, ele pode até cair, mas Jesus estava esperando ele de pé nos céus. Ele caiu. Mas Cristo estava aguardando por ele de pé nos céus. E eles começam a apedrejá-lo e apedrejá-lo e apedrejá-lo.
E aí Estevão, ele faz uma coisa linda. Ele age exatamente como o mestre dele agiu. Porque ele, sendo apedrejado, ele diz: Senhor, não impute a eles esse pecado. Perdoa eles. Não imputa a eles esse... Gente, se fosse a gente ia cair, mas ia cair. Senhor, manda fogo do céu, queima essas pragas tudo. Manda uns raios para cair todo mundo. Consome a família até a 10ª geração. A gente, com semblante lindo, olhando para os céus, perdoa eles, Jesus. Tem que ser muito cheio do Espírito Santo, não tem? Tem que ser muito cheio do Espírito Santo. Gente, a gente diz, precisamos ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo para quê? Cheio do Espírito Santo para quê? Para ser cheio da palavra. Para ministrar a palavra. Para ser corajoso. Para confrontar aqueles que confrontam a causa de Cristo. Para amar, para perdoar. Então ele perdoa, assim como Jesus. E ele entrega o seu espírito, e aí ele morre. Aquele povo não suportou ouvir a palavra. Eles não suportaram ouvir as verdades. Eles foram confrontados, porque é isso que a palavra de Deus é. Ela é um espelho. E quando nós somos expostos à palavra, a palavra começa a dizer assim, cara, você precisa melhorar nisso. A própria palavra, ela é um espelho que reflete os nossos erros e ela começa a apontar em nós o que a gente tem que melhorar, a palavra. Como eles foram expostos à palavra, o pecado deles começou a ser denunciado. Eles começam a enxergar que eles não prestam para nada. E aí, ao invés de agir com quebrantamento, eles agem com ira. Eles se revoltam e eles agem com ira. E apedrejam então Estevão. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo para auxiliar, para confrontar, para denunciar. E se preciso for, nos entregarmos a Cristo. Digamos que nós somos todo mundo do Caribe. Somos todo mundo carimbenho, a gente fala inglês. Somos todo mundo do Caribe. Aí nós fomos mandados para a favela da Rocinha. Para ensinar inglês para a galera. Estão me acompanhando? Nós somos do Caribe, nós somos todo mundo gringo. Aí nós fomos mandados de lá, a gente estava num sol, numa água de coco, aquelas praias, legal. Não, gente, tem uma missão para vocês. O que vocês vão fazer? Vão todo mundo para a favela da Rocinha, vocês vão ensinar inglês lá para a galera e aí, beleza? Beleza. Não, então vamos. Aí a gente começa, ensina para uma criança, ensina para outra criança, mas não está sendo efetivo. Daí a gente entende o seguinte, se eu subir lá no pico, onde fica as bocas de fumo, pegar um microfone e começar a ensinar para a galera, eu vou ser mais efetivo. Se eu reunir uma galera aí, onde que eles fazem o baile funk, eu vou ser mais efetivo, não é? Porque eu vou reunir uma galera, eu vou alcançar muita gente ao mesmo tempo e vou cumprir a minha missão. Só que tem um porém. Depois de fazer isso, eles vão meter o pé em mim, eu vou ter que ir embora de novo para o Caribe. E aí, a gente prega onde é mais efetivo ou a gente continua da maneira mais fácil e mais confortável? O que a gente faz? Nós vamos ficar na rocinha ali pregando ou nós vamos voltar para o Caribe? O que vocês acham que a gente faz? Não, vocês estão junto comigo na mesma viagem. O que a gente faz? Bora voltar para o Caribe, não é? E é isso que a gente tem que entender. Nós não somos daqui. Nós não somos deste mundo, nós não somos dessa terra, nós estamos prendidos aqui, não, Senhor, não volta agora não, que eu tenho que usufruir a casa que eu construí, Senhor, não volta não, que eu preciso criar meus meninos, Senhor, não volta não, que eu acabei de casar agora, não aproveitei essa mulher ainda. Gente, o nosso coração está preso aqui, mas nós não somos daqui. E é por isso que a gente tem que entender que o partir de um salvo é uma coisa gloriosa, porque ele está só voltando para casa, ele está só voltando para o paraíso. Nós sentimos saudade, sentimos falta, mas isso é o que todos nós almejamos, estar com o nosso Criador. Eu já ensinei meu inglês, eu vou picar o pé para o Caribe de novo. Só que nós temos a nossa vida por preciosa. Estevão não teve a vida dele por preciosa. Nós somos egoístas, nós temos a nossa vida por preciosa. Será que dar a nossa vida
em favor de muitas almas. Nós faríamos isso? Será que se eu, ao falecer hoje, assim como foram os mártires agora do nosso século, se eu falecer hoje e o meu nome vai ser espalhado e eu vou alcançar muitas vidas, será que eu estou disposta a isso? Porque a gente diz que a nossa vida pertence ao Senhor. Mas será que nós temos coragem de viver para Ele, também de morrer para Ele? Estevão não teve medo de nada disso. E aí, que eu quero finalizar com vocês, a morte de Estevão não foi em vão. A morte de Estevão marcou um ato histórico na igreja. Marcou um ato histórico. Por quê? Por causa da morte de Estevão, lê no capítulo 8, versículo 2. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e exceto os apóstolos. O que foi que Jesus disse? Gente, aquela foi a última frase de Jesus, tá? Antes de subir os céus. Foi a último ensinamento que Jesus deu aos apóstolos antes de subir. E ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. E tendo dito isso, foi assunto aos céus. Foi a última ordem que Jesus deu. E o que acontece depois da morte de Estevão? A igreja que estava agora segregada em Jerusalém começa a se espalhar. E a Bíblia narra no mesmo critério. Eles foram para Judeia, e eles foram para Samaria, e eles foram para os confins da terra. A morte de Estevão não foi em vão, porque Estevão teve coragem de viver a causa de Cristo. O apóstolo Paulo foi alcançado, porque Estevão teve coragem de viver a causa de Cristo. Pedro vai levar os evangelhos ali para os gentios, porque Estevão sofreu a causa de Cristo. Filipe vai descer para Samaria, vai batizar um eunuco e vai seguir a palavra ali para aquele povo, porque Estevão foi um mártir e entregou a sua vida. A igreja de Antioquia foi formada pelos judeus dispersos, e foi ali que nós somos chamados de cristãos pela primeira vez. A morte de Estevão não foi em vão. Ele era um homem cheio do Espírito Santo o suficiente para viver para Deus, mas também morrer por Ele. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Amém? Quero te convidar a colocar de pé, para nós fazermos a oração finalizando. Jesus, te louvamos, Deus, pela Tua palavra, que é viva, eficaz, Senhor, pelos Teus ensinamentos, pelas Tuas verdades, Senhor. Deus, que elas sejam implantadas no nosso coração nesta noite, Senhor. Que não sejam, Jesus, um estudo passageiro, que não sejam meras palavras, mas que essas verdades, elas possam ser plantadas no nosso coração e que elas possam gerar frutos, que a nossa vida, Senhor, possa ser transformada. Que nós venhamos a nos atentar, Senhor, nos atentar para as verdades da Tua palavra, nos atentar para as verdades do Seu Evangelho, Senhor. Nos atentar, Deus, que uma vida hipócrita não agrada ao Senhor, uma vida de performance não agrada ao Senhor, uma vida, Jesus, de teatro não agrada ao Senhor. Deus, porque o Senhor olha para dentro de nós, para a pureza do nosso coração, para a circuncisão não do nosso corpo, mas para a circuncisão do nosso coração, para os nossos ouvidos abertos a Ti, Senhor, que os nossos ouvidos estejam sensíveis ao Teu Espírito Santo, que o nosso coração esteja sensível ao Teu Espírito Santo, Deus, que este ensinamento, Senhor, traga ânimo para as nossas vidas, traga força, assim como Estevão, Senhor, ele entendia que vivia pela causa de Cristo, que amava a causa de Cristo, Deus, assim como ele entendia que o Senhor era o Salvador, que o Senhor era o provedor, que o Senhor era o Deus da vida dele, que nós tenhamos este entendimento, Deus, que nós conheçamos a Ti verdadeiramente, Deus, que nós saiamos da superficialidade, Pai. Deus, que nós não Te conheçamos, Deus, de forma tabelada, que nós não Te conheçamos de forma terceirizada, não, Senhor, mas nós Te conheçamos por quem Tu és, que nós conheçamos a Tua palavra, que nós conheçamos a Tua verdade, Deus. Ah, Senhor, que nós possamos ter a Tua palavra arraigada dentro do nosso coração.
Jesus, que ao sermos inquiridos pela causa da nossa fé, nós não sejamos uma vergonha para a tua causa, Pai. Deus, desperta nossas vidas, porque nós somos a igreja, nós somos o exemplo, nós somos os portadores da Tua palavra, nós somos os portadores do Espírito Santo. Desperta, Deus, as nossas vidas, Senhor. Jesus, se a igreja for apertada como Estevão foi, como a gente reage, Deus? Meu Pai, nos desperta, Senhor, para um relacionamento vivo, verdadeiro, profundo, de essência contigo, Pai. Um relacionamento, Senhor, que nós possamos olhar para os céus em momento de dificuldade e dizer: a Tua presença é mais forte que a dificuldade que eu estou vivendo. Os céus abertos é mais forte do que as pedradas que eu levo. Os céus abertos é muito melhor do que a morte que está por vir. Jesus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai, a sermos verdadeiros pequenos cristos. Senhor, não carregar só um título, Senhor, mas sermos o exemplo. Sermos o exemplo, que a nossa vida seja um testemunho vivo, que as nossas ações sejam testemunhos vivos de Ti e da Tua palavra. E nós Te louvamos nessa noite em nome de Jesus.